Declaro que o meu espírito pronunciou ontem à noite as frases seguintes. Passei o meu 583º dia romeno, na cela romena da prisão romena, onde tenho 3 anos a pagar por atividades anti-romenas. O Matei Wisniewski é a primeira vez que fazemos este autor. Aliás, ele em Portugal só foi representado uma vez em Almada, uma pequena peça sobre palhaços. Ele tem muitas peças, é um autor prolixo e é um autor, ele nasceu em 56, nasceu em plena era stalinista na Roménia, viveu na Roménia uma grande parte da sua vida, porque foi proscrito, digamos, porque também se recusava, como o protagonista desta peça, a escrever poemas patrióticos. Ele acabou por sair, se exilar em França e passou a escrever teatro a partir daí e em francês. As suas peças não estão traduzidas em Portugal ainda e eu consegui ler várias delas através de uma coleção que tem sido editada no Brasil. Calculamos o número de anos das nossas sentenças juntas. 23 bons anos de prisão romena. De tempos a tempos, o guarda romeno abre o postigo romeno da porta romena da nossa cela e ordena-nos, em romeno, para não falarmos entre nós. Então calamo-nos, em romeno. Eu escolhi esta peça porque há realmente uma certa identificação, não é? Se calhar geracional, de pessoas que viveram todos estes problemas, não é? Ou pelo menos esta experiência socialista, a experiência do socialismo real. É difícil perceber isso, não é? Como é que essas ideias se transformaram numa prática tão opressiva, tão negadora dos direitos humanos essenciais. Isso sempre me intrigou e sempre achei que essa discussão sobre o stalinismo nunca foi feita em Portugal. A sério. Nunca foi feita no tempo certo, isto é, no tempo em que realmente isso existiu e que a Europa discutiu, porque nós estávamos em ditadura e não era possível fazer uma discussão desse género, e não se fez também a seguir ao 25 de Abril, no imediato do 25 de Abril, porque as premências eram outras, as urgências eram outras e justificadas, mas depois disso também nunca mais se fez. E entretanto o muro de Berlim caiu com um estrondo em cima de todos nós e todos aqueles países caíram como um baralho de cartas, não é? Este é o contexto, digamos, o contexto da peça é esse, é final da década de 50, a década de 60, em que assistimos a tudo isto. O protagonista desta peça é um poeta e é de alguma maneira também o alter ego do Matei Wisniewski. Mitzi, será que estou a sonhar? Mitzi, belisca-me, quero ter a certeza de estar acordado. Eu sempre o admirei, camarada Sérgio. Sempre me admiraste? É por isso que te arriscas e vens ver? Sim. Porquê que nunca disseste nada? Porque você estava sempre bêbado. E é por isso que me vens ver aqui. Porque aqui, enfim, sou obrigado a ficar sóbrio. Sim. Tu és adorável. Tu és casada, Mitzi? Não. Então estou pronto para me casar contigo. Você está a brincar, camarada Sérgio. O protagonista é alguém que, apesar do clima opressivo, apesar de ser proscrito, colocado na lista negra, despedido da escola onde lecionava, etc., é capaz de o fazer a golpes de humor. Quer dizer, ele é uma pessoa que tem um humor incontido, não é? Essa é a forma dele sobreviver naquele regime. Portanto, de alguma maneira, pelo sonho, pela arte, ele consegue ultrapassar as circunstâncias do contexto. Ionesco recebeu o visto! Ionesco recebeu o visto! Ionesco! O Wisniewski diz-nos mesmo que era fácil identificar o mal naquela sociedade. E o que ele diz, depois de ter ido para a França, é que as sociedades onde nós vivemos
O mal existe, mas nós não o conseguimos identificar tão bem. Era uma vez, num país que não tinha nome, um rei de baixa estatura que também não tinha nome. E o rei, como era baixinho, não suportava que os seus súbditos fossem maiores do que ele. Então, quando o rei passeava pela cidade, as pessoas tinham de andar nas valetas, pois assim o rei parecia maior. Tivemos a autorização do Matei Wisniewski, que se revelou desde o início muito entusiasta até com este nosso trabalho, e acabou por nos dizer uma coisa que nós não sabíamos, é que este trabalho nunca tinha sido montado e que era a estreia mundial do trabalho, mas ele pôs-nos à vontade e disse: cortem o que quiserem, eu procedo sempre assim. Eu escrevo, tenho uma ideia de encenação na cabeça quando escrevo, e isso é muito nítido. É um autor que realmente conta muito com o teatro e, portanto, nós não tivemos que fazer muitas adaptações. Assim, ele era feliz. Como não podia comparar o seu tamanho com o dos seus súbditos, não percebia até que ponto tinha ficado minúsculo. Assim, diminuto, um dia uma gota de chuva caiu exatamente sobre a cabeça do rei e esmagou-a. O rei deixou de existir. Mas os habitantes da cidade continuaram a viver em valetas profundas. Ele não pôde vir agora na estreia e virá com o apoio do Instituto Cultural Romeno em junho ver a peça. Se aguentar, se entretanto não aparecer aí antes disso. É porque ele realmente tem-se mostrado muito entusiasta com este nosso trabalho. Nós fazemos 3 semanas de temporada em Coimbra e depois ela regressará em junho, precisamente na altura em que o Matei Wisniewski virá aqui, provavelmente fará também uma conferência, haverá aí algumas iniciativas feitas também com o Instituto Cultural Romeno nessa altura. E depois faremos uma pequena digressão também em Portugal. Porquê? Não saberia dizer-te, minha criança.